Adrian Newey está trocando a Red Bull por uma poderosa super equipe, mas não é a Ferrari. A Aston Martin venceu a disputa para convencer Newey a continuar trabalhando na Fórmula 1 quando ele deixar a Red Bull no início de 2025. O presidente Lawrence Stroll fez de tudo para convencer esse lendário projetista de que seu projeto valia a pena. O cargo de Newey é de sócio técnico-gerente, título que reflete o fato de que ele também se tornará acionista da equipe. Entre um salário gigantesco, a liberdade que Newey precisa para dar o seu melhor e a poderosa combinação de mentes técnicas, parceiros estratégicos e Fernando Alonso ao volante, tudo aponta para uma futura potência na Fórmula 1. Seja qual for a irresistível combinação de fatores que o tenha influenciado, Newey decidiu que vale a pena incluir esse projeto em sua ilustre carreira, em vez de se mudar para a Itália e trabalhar na Ferrari ou voltar para uma de suas antigas equipes, McLaren ou Williams. Várias escuderias tentaram contratar Newey depois do anúncio de sua saída da Red Bull, em maio. Inicialmente, a Ferrari era a favorita, mas a Aston Martin se mostrou a mais persistente. Não demorou muito para Newey se decidir. A Aston Martin anunciou sua contratação no período que aconteceu o Grande Prêmio do Azerbaijão, mas levará alguns meses entre essa entrada triunfal de Newey nas novas e elegantes instalações da Aston Martin como membro oficial do projeto e a materialização dos resultados esperados. Ele só poderá se juntar à equipe em março de 2025. Seu trabalho na Red Bull tem se concentrado nos toques finais de seu hipercarro, o RB17. Esse carro foi apresentado no Festival de Velocidade de Goodwood, e embora Newey possa aparecer em algumas corridas até o fim do ano, sua prioridade é vender as unidades restantes do RB17. Por isso, embora tenha aparecido em Silverstone em julho, ele não vem trabalhando nas corridas de Fórmula 1 desde Miami, em maio. Então ainda vai demorar um pouco até a Aston Martin ter Newey completamente à disposição. É fácil entender o porquê de se contratar Newey. Ele seria um trunfo para qualquer equipe. Mas por que Newey escolheu a Aston Martin? Ela é, sem dúvida, a equipe mais ambiciosa da Fórmula 1, com Stroll atraindo outros investidores. Isso inclui 2 fundos de investimento dos Estados Unidos que, segundo a Sky News, vão adquirir entre 20% e 25% da holding da equipe. Logicamente, o valor que ele vai receber é um fator importante. A BBC informou que o pacote salarial anual é de 30 milhões de libras, quase 35 milhões de euros ou 220 milhões de reais. Mas a motivação de Newey é por muito mais do que isso. Uma visita particular à nova sede em junho exerceu um papel fundamental em convencer Newey de que a Aston Martin possui toda a infraestrutura necessária para se tornar uma vencedora de campeonatos mundiais. A oportunidade de desenhar um papel vital no sucesso da Aston Martin certamente atrai Newey, especialmente porque a Red Bull tem, nos últimos anos, tentado minimizar sua contribuição. Todas as equipes de Fórmula 1 que Newey deixou retrocederam após sua saída. E com a Red Bull enfrentando dificuldades, não seria surpreendente se ele gostasse da ideia de mostrar do que é capaz junto à Aston Martin. Ele também vai adorar a chance de moldar tecnicamente uma equipe para a era moderna. A Fórmula 1 mudou muito desde os primeiros dias da Red Bull, e a Aston Martin aspira a levar as coisas a um novo patamar. Além disso, o fato dele ter aceitado o contrato significa que ele recebeu o papel que deseja, com toda a liberdade, flexibilidade e adaptação de que precisa para trabalhar, e certamente será uma voz ativa na liderança da equipe. Há também o apelo de continuar a trabalhar com a Honda, com quem a Aston Martin terá uma parceria exclusiva como equipe de fábrica a partir de 2026. Essa colaboração foi bem sucedida para Newey na Red Bull, e o fato de que a Aston Martin está passando de uma equipe cliente da Mercedes para uma operação de fábrica da Honda certamente o entusiasmou. Newey também menciona que Lawrence Stroll teve um papel importante, já que ele é o único proprietário majoritário de uma equipe que se envolve ativamente na competição. E por fim, há o mundo além da Fórmula 1. Newey já trabalhou em um carro de rua da Aston Martin, no projeto Valkyrie, e continua sonhando alto com carros de alta performance. Não seria surpresa se um novo projeto de supercarro fizesse parte desse acordo. Newey não é único apenas em sua experiência e seu sucesso. É único também na forma como opera na Fórmula 1 moderna. Embora Newey tenha tido um papel mais livre nos últimos anos na Red Bull como diretor técnico-chefe, Lawrence Stroll deixou claro que ele está comprometido a assumir a liderança técnica diária na Aston Martin. O que deve preocupar as equipes rivais é que Newey está completamente a bordo com esse compromisso em tempo integral. Ele enfatiza que esse nível de dedicação é necessário para entender como a equipe funciona e moldá-la. Ele afirma: estarei totalmente presente, preciso estar, tenho que estar.
No entanto, é notável que ele tenha qualificado isso com um "para começar". Seu foco principal será no projeto do carro de Fórmula 1 de 2026, e Newey dedicará todo o seu tempo a reformular a equipe e garantir que ela esteja na melhor posição possível para 2026. Newey está com 65 anos, então não vai assumir esse papel diário indefinidamente. Pode-se concluir que há um plano para ele reduzir gradualmente sua função prática após os primeiros anos. Então, ele poderá fazer o que já fazia na Red Bull, aplicar sua magia criativa na equipe e assumir outros projetos em um papel mais flexível. O que está claro é que ele vai encarar esse desafio com 100% de dedicação. Mas como isso vai funcionar estruturalmente? Bem, como Newey agora é sócio da equipe, ele faz parte do grupo de proprietários com Stroll, que o incumbiu de liderar a equipe técnica e fazer parte da liderança da empresa como um todo. Isso também significa que Newey pode modificar a estrutura técnica da forma que considerar adequada. A Aston Martin já recrutou uma série de figuras técnicas de destaque para se preparar para 2026 e para as novas regras de carros e motores. Andy Cowell é o CEO do grupo, Bob Bell é o diretor executivo e Enrico Cardilli o diretor técnico. Isso sem falar em engenheiros já estabelecidos como Dan Fellows, que veio da Red Bull para ser diretor técnico, o ex-chefe de aerodinâmica da Mercedes, Eric Blandin, que é o vice de Fellows, o diretor de engenharia Luca Furbato e o diretor de desempenho Tom McCullough. Portanto, Newey tem muitos recursos técnicos com que trabalhar. Não está claro se haverá espaço para todos, ou se alguém terá que assumir a responsabilidade pelo desempenho recente abaixo do esperado. Mas Newey estará determinado a fazer o melhor uso de todos, desde que estejam alinhados com ele. E faz sentido seguir a liderança de Newey. Como o chefe da equipe Mike Crack disse antes do anúncio, é preciso otimizar sua estrutura em torno de uma figura dessa estatura. E que maneira melhor de se fazer isso do que deixar o próprio Newey estruturar? A Aston Martin vai querer garantir que Newey não fique preso na rotina diária de administração e gestão. Por isso, faz sentido que ele tenha bastante liberdade e flexibilidade em seu papel. Mas ele já sinalizou a intenção de estar presente na fábrica e nas corridas, liderando a equipe técnica. Além disso, haverá o desejo de aproveitar a magia criativa que Newey pode trazer ao processo de design. Ele é capaz de conceber soluções originais e incomuns e tem uma percepção intuitiva de todos os fatores de desempenho e como eles interagem. Isso, combinado com o pragmatismo de engenharia clássico, é o que torna Newey tão brilhante. Isso tudo sem contar o conhecimento íntimo do que fez a Red Bull ser a força dominadora que tem sido nos últimos anos. Cowell supervisionou o projeto do motor Mercedes e, como um CEO focado em engenharia, há um potencial real para o maior projetista de motores e o maior projetista de chassis de suas eras se unirem, com Bob Bell supervisionando a expansão das instalações, maximizando sua utilidade e trabalhando com Cowell para integrar completamente a Honda. Newey e Cowell provavelmente irão direcionar esse processo trabalhando juntos de forma mais flexível. E está muito claro que Newey está entusiasmado em moldar a Aston Martin na sua imagem. Mas o bom funcionamento de tudo isso ainda é uma grande incógnita, e só o tempo poderá responder. Será um grande teste cultural acomodar alguém fora da estrutura normal. Um dos problemas na Red Bull nos últimos anos foi que Newey recebia o crédito enquanto a equipe técnica oficial ficava nas sombras. Afinal, ninguém está livre do ego. Com Cardilli assumindo como diretor técnico em 2025, não se trata de simplesmente modificar a estrutura existente, mas provavelmente de conceber uma nova, otimizada para maximizar as forças de cada indivíduo. O atual diretor técnico, Dan Fellows, trabalhou com Newey na Red Bull por 15 anos antes de se mudar para a Aston Martin. Portanto, ele conhece bem seus métodos e já falou sobre a humildade técnica de Newey. No entanto, equipes de Fórmula 1 podem ser politicamente carregadas, e como se espera que Newey acrescente magia no design e no desenvolvimento dos carros, será necessário que todos aceitem essa abordagem coletiva. Como Cardilli concordou em se juntar antes de Newey assinar, esse convívio será particularmente importante. A pressão estará presente, pois foi feito um investimento enorme na equipe, que cresceu rapidamente, possui uma fábrica de última geração e vê Newey como a peça final do quebra-cabeça. Stroll investiu muito, inclusive em Newey, e esperará um grande salto em 2026, quando as novas regulamentações da Fórmula 1 e o motor Honda forem introduzidos. Se o progresso esperado não se concretizar, obviamente a pressão sobre Newey crescerá muito.
E por mais que ele seja genial, uma das maiores mentes técnicas da história do automobilismo que pode fazer sua parte perfeitamente, ele pode ser prejudicado em outras áreas. Stroll é extremamente ambicioso e não é conhecido por sua paciência. Então é difícil prever como será o desenrolar de sua relação com Newey. Aceitar o papel único e de alto salário de Newey, em princípio, é uma coisa, mas se o desempenho da Aston Martin for abaixo do esperado, é inevitável que a tensão aumente. Mas pelo menos no papel, a equipe foi montada com extrema correção. Newey deve ser a cereja do bolo, o toque de magia e criatividade que ajudará a Aston Martin a se sagrar campeã. E considerando o quão afiado e perspicaz Newey é, seria surpreendente e decepcionante se ele tivesse se comprometido com uma organização que não fosse capaz de corresponder às suas ambições. A Aston Martin investiu pesado em Newey porque acredita que ele é a peça que faltava no quebra-cabeça. Mas o quão bem esse quebra-cabeça está montado? A equipe cresceu enormemente desde que Stroll assumiu o que era a Force India, um descendente da pequena equipe Jordan, que até muito recentemente ainda estava baseada em um local acanhado em Silverstone, ao lado da nova fábrica. Mas ainda há um enorme trabalho a ser feito, e o valor de alguém é relativo a quem está pagando por ele. A Aston Martin pode achar que Newey vale cada centavo, porque é uma equipe que ficou para trás e não teve a finesse necessária para desenvolver seu carro de forma tão eficaz quanto as outras. Exceto pelo desempenho acima das expectativas no início de 2023, a Aston Martin tem sido menos do que a soma de suas partes, e Alonso vem mostrando cada vez mais frustração. Isso ficou evidente em Monza, quando ele disse: quanto mais dificuldades você enfrenta, mais lições duras aprende, e nós somos especialistas nisso. A Aston Martin teve um excelente começo em 2023, com um carro que parecia ter adotado as melhores ideias dos engenheiros recrutados de equipes rivais, incluindo Red Bull e Mercedes. Ela conquistou 6 pódios em 8 corridas com Alonso, que não teve sorte de vencer durante esse período. A equipe chegou a falar de suas ambições de se aproximar da Red Bull, mas acabou retrocedendo. As atualizações introduzidas no GP do Canadá em junho de 2023 deram o tom do que estava por vir. Durante grande parte da fase intermediária do ano, a Aston Martin lutou com as dificuldades de pilotagem que essas atualizações criaram. Embora Alonso tenha tirado o melhor daquele carro, para Lance Stroll a vida ficou particularmente difícil. No final da temporada, uma combinação de peças diferentes permitiu a Aston Martin terminar o ano com o heróico terceiro lugar de Alonso no GP do Brasil. E se começou 2024 bem, com 3 top 6 nas 4 primeiras corridas, ela voltou a cair em relação às 4 principais equipes. Novamente, o problema foi que as atualizações geraram comportamentos problemáticos, em particular a volta do porpoising, que forçou a equipe a fazer compromissos no acerto do carro. Essas dificuldades continuam, mesmo que uma atualização introduzida no GP da Hungria, em julho, tenha trazido uma melhora. Mesmo assim, a Aston Martin está firme na disputa do meio do pelotão, embolada com Haas, Williams e a Racing Bulls. Alonso resumiu brutalmente o problema, dizendo que o desenvolvimento tem sido inegavelmente muito inconstante. Isso condiz com as dificuldades que muitas equipes enfrentam com esses carros. É fácil adicionar downforce, o difícil é obter o equilíbrio correto em uma faixa ampla de velocidades. A Aston Martin ainda não está em plena forma. O novo simulador e o túnel de vento estão quase prontos e serão utilizados plenamente no desenvolvimento do carro de 2026. Mas o primeiro problema na agenda é encontrar um caminho de desenvolvimento consistente e produtivo, que não crie características problemáticas. Este é um desafio que Newey, sem dúvida, sabe muito bem como resolver.